Olá, bom dia. Eu me chamo Ismael Malaquias. Estou agora apresentando a aula sobre matéria. Sou estudante do curso de licenciatura em Química da UFESA. Irei apresentar agora uma aula sobre matéria da disciplina de estágio curricular supervisionado 1. Bom, a nossa aula é destinada para os alunos do nono ano do ensino fundamental, onde iremos abordar agora um pouco sobre a matéria. O que seria a matéria? Quando a gente fala em matéria, devemos nos refletir um pouco, devemos sempre refletir do que é feito, do que as coisas são feitas, né? Do que as coisas são formadas. Por exemplo, essa caneta, de que material essa caneta é formada? Do que essa calculadora é formada? Do que essa borracha é formada? Então devemos nos refletir essa ideia, olhar ao nosso redor e procurar saber, tentar entender o porquê aquele material, o porquê esse grampeador é formado, né? De que material é feito. Né? Então, o conceito de matéria, antes de entendermos melhor, entender um pouco sobre o que é matéria, devemos nos perguntar, né, do que as coisas são feitas. Exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó, o sal, né? Uma máscara, a árvore, a água, né? Tudo isso é matéria. Devemos nos perguntar o porquê, como esse objeto ou essa coisa é formada, é feita. E para isso devemos entender um pouquinho o que é a matéria. Né? A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Nós sabemos que o espaço é dado como volume. Por exemplo, dentro desse borrifador eu tenho um líquido. Esse líquido é o álcool. Esse borrifador ele comporta um volume em torno de meio litro, 500 ml. E ele possui um peso específico, ou seja, uma massa. Então, isso exemplo, esse tubete é um tubete com pólen. Né? Aqui nós temos o pólen, nós temos aqui um espaço, né? Um espaço aqui dentro e uma massa desse objeto. Com isso a gente consegue tentar entender o que é matéria. É tudo aquilo que existe, né? Que tem massa e há no espaço. Isso é matéria. A matéria ela não é só algo palpável, palpável ao nosso olhar, né? Não é só visível, mas devemos também ter em mente que a matéria ela tem uma visão, né, submicroscópica que nós não conseguimos enxergar. E só conseguimos enxergar através de aparelhos específicos, né, como o microscópio. Podemos enxergar a matéria tão minúscula que conseguimos determinar aquela matéria, né? Identificar aquela matéria. Bom, como exemplo, devemos pensar também que a matéria, assim devemos pensar como unidades subatômicas. Esse é um exemplo do sal, como vocês estão vendo aí, o sal, ele possui átomos, partículas minúsculas, que ligados a um tipo de partícula com outra, nós formamos esse, esse mineral, que é o sal. Né? O sal ele é composto do sódio e cloro, que são dois elementos químicos diferentes. O sódio, aqui como exemplo, nós temos o sódio, né? Um átomo de sódio, né? E um átomo de cloro. Então o NaCl, que é o sal, eles são dois átomos, né? Digamos assim, um íon são formados, cada unidade do sal ele é formado pela ligação, né, entre esses dois tipos de elementos, tanto o sódio como o cloro, formando assim um complexo que é chamado como sal. Então, o sal ele é formado por essas unidades, né, submicroscópicas, né,
que não conseguimos enxergar. E essas unidades submicroscópicas, elas se unem de uma forma, ficam tão aglomeradas de uma forma em que existe uma composição tão grande que acabamos, e por sua vez, enxergar a nível do olho humano. Né? Por exemplo, a minha camisa, essa camisa ela é formada por algodão, né, e outros materiais. O algodão tem carbono, que é o átomo de carbono e outros átomos que são participantes para a formação dessa fibra, né, que estão ligadas por ligações químicas, né, e será motivo para discussão em outra aula. Bom, aí como outro exemplo, nós temos o cobre, o fio de cobre, onde nós temos a unidade subatômica. Quando a gente pega um filamento daquele cobre, retira um filamento daquele e dá um super zoom no microscópio, né, microscópio atômico, a gente consegue enxergar essas bolas, né, isso na verdade isso é uma representação de um átomo, que são interligados por forças, né, em que em cada átomo desse nós temos os elétrons. E esses átomos são ligados através dessa ligação, né, essa interação elétrica entre esses elétrons. Com isso, formando todo esse aglomerado, onde conseguimos obter esse metal, né, esse elemento, e essa união de mais elementos, conseguimos ter uma visão mais a olho humano. Bom, quando a gente fala de matéria, nós devemos entender também um pouco da sua transformação. O objetivo da nossa aula é esse. Falar um pouco sobre matéria, né? Matéria, e tentar entender as transformações da matéria em si. Quando a gente fala em transformação de matéria, a gente tem a transformação química e a transformação física. A transformação química, quando a gente fala sobre transformação química, é tudo aquilo em que há propriedades químicas envolvidas para a transformação desse objeto, dessa matéria, né, em outra composição. Isso é o que faz a transformação química. Já a transformação física, onde há a presença de propriedades físicas, né, como temperatura, pressão, no qual a matéria ela apenas sofre modificações na sua forma, diferentemente da transformação química, que a composição, a transformação de toda a composição. Como exemplo, tá a nossa figura aí, nós temos o prego, né, só para representar o prego, digamos, esse seria um prego de ferro, em que através da ação do oxigênio, juntamente com a ação da água, né, da umidade, ele acaba sofrendo reações de oxidação. Olha aí a forma. Né? Onde formando em cima da camada desse prego o óxido de ferro, o hidróxido de ferro, aliás. E na transformação física, nós temos através da modificação da forma desse ferro, quando aplicamos uma temperatura, como exemplo, o nosso exemplo que fala sobre o prego, né? Quando a gente aplica uma temperatura de 1538 graus sobre esse material, a gente acaba derretendo esse material. Né? Ele acaba entrando numa fusão, que é o derretimento desse material em um estado líquido. Então, o prego sai do estado sólido, da sua forma sólida, para a sua forma líquida. Então, aí nós temos a transformação física, ou mais conhecido como mudança do estado físico. Bom, para a gente tentar entender mais sobre um pouco de transformação da matéria, né, nós temos as transformações químicas, que, como exemplo bem bacana, o processo de ferro de oxidação, né, nós temos aqui, ó, esse grampeador, que ele já está no processo, esse metal aqui já está no processo de corrosão, né, o ferrugem já está acontecendo uma reação química, que é uma reação química, né, onde o ferro, em contato com o oxigênio e a umidade, acaba formando essa reação, que é o ferrugem, que nada mais é do que o hidróxido de ferro. Né. É interessante. Nos Estados Unidos,
nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura, ele desenvolveu, né, em pesquisas e estudos com, na tentativa de diminuir, e nós sabemos que ao nosso redor esse problema aqui, ó, essa reação sempre irá acontecer, né, na presença de oxigênio sempre irá acontecer. E claro, o ferro também, né? Outros metais também que acabam podendo sofrer por um problema de corrosão, que nada mais é do que a reação química que está acontecendo sobre aquele metal. Bom, na tentativa de barrar, né, de diminuir, de trazer uma solução para a proteção desse material, para evitar, né, que ocorra a oxidação desse material, o, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos desenvolveu, né, pesquisas trazendo o uso de uma bactéria, né, a bactéria Leuconóstoco mesenteroides, né, que são bactérias que vão ficar sobre a superfície, são aplicadas sobre a superfície do metal, e esse metal irá ser protegido pelas bactérias através de uma produção. Essas bactérias produzirão açúcar, um biofilme, na verdade, né, sobre esse metal, e esse biofilme evitará que esse metal ele entre em contato com a água, como também o oxigênio, né, protegendo assim essa superfície. Olha aí, só para a gente ter como exemplo aqui, ó, comparação, nós temos aqui na figura, né, essa figura aqui onde estou passando o cursor do mouse, nós temos uma superfície de ferro, onde há a oxidação dessa superfície, sem a presença dessa bactéria, né, sem a presença desse biofilme. Já na outra, nós temos, ó, a aplicação dessa bactéria sobre essa superfície e a produção desse biofilme para proteger a superfície do metal. Muito interessante. Isso faz com que impeça, de certa forma, a transformação química desse material, né, e evita, assim, trazer transtornos com a oxidação desse material. Olha aí. Fazendo como exemplo, o material, o mesmo aspecto na sua composição química como o da original, né? Olha aí, outro exemplo bem interessante é a água, né? Como a gente pode pegar aí a água como exemplo, a água, quando misturamos com sal, né, eu vou demonstrar aqui a você uma experimentação bem interessante para a gente poder observar essa transformação em si. Para melhor exemplificar, ó, nós temos aqui um copo, né, um copo com sal. Esse sal uma matéria, né, formada de sal. Quando nós misturamos a matéria e a água, né, a este sal, nós assim, digamos, transformamos essa água, né, através da adição do sal em outro material, né? E, na verdade, esse material seria a solução de água com sal. Então, assim conseguimos ter uma transformação química. Okay? E também isso será assunto para a nossa próxima aula, aula sobre soluções, para uma outra oportunidade. Sobre soluções e misturas. Olha aqui. Eu transformei, né, realizei assim, digamos assim, uma transformação química, transformando a água doce, né, em água salgada, água natural em água salgada. E na transformação física, nós transformamos essa água em estados físicos diferentes. Como, por exemplo, aqui, a água nós temos o estado físico sólido, que não é na nossa temperatura ambiente, não conseguimos obter essa forma, esse estado, diferentemente dos metais, né? Na temperatura ambiente nós temos os metais. Precisa sim uma temperatura maior, ou seja, energia, para que esse metal ele transforme ele mude de um estado físico para o outro. A água, nós na temperatura ambiente nós temos água líquida, né, e também até a água também em vapor, né,
Isso aí eu falarei um pouco mais adiante sobre isso. Bom, para tentarmos entender as mudanças, a mudança do estado físico, né, nós devemos entender como se comportam essas partículas, esses átomos dentro da não dentro, mas que compõem a matéria em si. Né? Esses átomos eles são formados, eles são ligados de forma iônica, né? Como também através de moléculas. Isso também será um assunto para uma próxima aula. Quando nós temos o gelo que assim para entender melhor, para entendermos melhor um pouco, né? Nós temos aqui o gelo, né? Uma pequena xícara. Né? Esse gelo é a forma sólida da água. E só tomando como exemplo, né? Forma sólida, forma líquida e forma de vapor. Aqui todo o nosso ambiente nós temos o vapor d'água, que é a forma gasosa. A forma de vapor seria a forma gasosa. E a água está presente em todo o ambiente. Conseguimos enxergar melhor essa mudança de estado quando a gente observamos uma panela ou a cafeteira, né, onde que ocorre quando há o aquecimento dessa matéria, né, conseguimos observar bem o vapor subindo. Bom, e a mudança de estado físico dessa matéria, ela se dá de acordo com o aumento da temperatura, onde essas partículas, né, esses átomos, que estão formando essas moléculas, eles têm uma energia em si. Né? Quando a gente aumenta um pouco essa temperatura, quando esta forma, de matéria, né, exerce uma certa mudança de temperatura sobre esse ambiente, nós conseguimos obter uma, uma energia de agitação, né, através do calor. Esse calor ele, ele é transferido, essa energia, né, para essas moléculas que, de uma certa forma, como vocês estão vendo aqui, ó, no cursor do mouse, essas moléculas que elas, no estado sólido elas são bem unidas, né, e bem, digamos assim, bem rearranjadas, né, elas são bem unidas e bem próximas umas das outras, permanecendo aí num estado praticamente inerte, né, sem movimentação de agitação. Quando aumentamos a temperatura, essa temperatura, que é a energia através do calor, acaba aumentando assim, por seguinte, a energia cinética dessas moléculas. Né? E a presença dessa agitação é que começa a acontecer gradativamente a mudança para o estado físico de sólido para líquido. No estado líquido nós temos a dispersão maior dessas moléculas, né, onde há energia cinética entre elas maiores e onde caracteriza, né, um estado físico líquido. E o estado vapor, que na verdade é o estado gasoso, né, o estado gasoso ele pode ser formado por um gás, né, ou de um vapor. Nós temos o vapor d'água, né, e temos os gases. Nesse exemplo, que é o vapor, o vapor da água, nós temos o aumento da energia cinética entre essas moléculas, o que faz com que ela consiga consumir essa energia em forma de calor e, assim por si só, desprender uma da outra, né, uma molécula da outra e acabar se elevando ao ar, né, ganhando assim a sua saída da forma líquida, né, da sua forma líquida para a sua forma gasosa, que é o vapor. Aqui, só para a gente entender melhor, nós temos aqui uma molécula de água, que é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. E essa molécula, no estado sólido, elas estão todas juntas, né, de forma mais próximas uma da outra, com pouco, quase que sem nenhum espaço entre elas.
Já na forma líquida, né, no estado líquido, nós temos a energia cinética maior e assim consequente essa diferença de distância, né, como também esse espaço maior entre elas. E já na forma gasosa, a energia cinética é muito maior, né, e faz com que essas moléculas, né, elas consigam se desprender uma da outra e acabe ganhando, a, elevando ao ar. Né. E essas moléculas são unidas. Né. Elas possuem uma interação de uma ligação que também será um assunto para outra aula, né, e acaba tirando essa ligação, né, de acordo com essa energia cinética que ela recebe e acabando se desprendendo de uma próxima e uma outra molécula. Bom, como é que devemos entender melhor, para entender melhor a mudança do estado físico, vamos pegar aqui como exemplo a água. A água é bem interessante de entender. Eu peço a vocês que exercitem, né, para fixar melhor os conceitos envolvidos sobre a matéria. Eu peço a vocês que consigam observar tudo que está ao seu redor e tentar imaginar como aquela matéria ela consegue transformar, as possíveis transformações, né, dessa matéria, tanto do estado físico como em relação à sua transformação química. Né. Aqui, como exemplo, nós temos a água, em que, né, no estado físico nós temos a mudança da água sólida. Né. Olha aqui, o gelo já está derretendo. A temperatura ambiente, ele forma, ele acaba mudando para sua forma líquida. E aí é que está. Para a passagem do estado sólido para o líquido, nós precisamos que essa temperatura, né, nessa matéria ela se aqueça de uma certa forma que ultrapasse o ponto de fusão. De acordo com a propriedade física da temperatura, ela ganhe energia cinética, essas moléculas, e acabe acontecendo essa mudança que é chamada, conhecida como fusão. A mudança desse estado sólido para o líquido. E do líquido para o vapor, né, desse material, nós conhecemos como a vapor, e é marcado quando o ponto de ebulição, né, atinge uma certa temperatura. E esse ponto de ebulição a temperatura desse ponto de ebulição é em torno de 100 graus Celsius. Então, quando a ebulição é caracterizada quando nós aplicamos uma temperatura sobre essa matéria, né, como exemplo aqui a água, e começa a formar bolhas, né, devido à presença da que eu falei. Né, a agitação das moléculas, a transferência de energia, né, de energia através do calor, que nós estamos fornecendo para essas moléculas, essas partículas dentro da água, né, que compõem a água, em que a energia cinética delas começa a aumentar. A energia cinética é a energia que, digamos assim, é a energia do movimento. Né? Então, essas moléculas elas formam um movimento que acaba formando bolhas. É tão rápida essa transformação que essas bolhas, na verdade, é o vapor. E esse vapor vai subindo e acaba ganhando a atmosfera, né, o ar. Bom, nós temos o estado de vapor, vaporização, onde acontece a passagem do estado sólido para o líquido, fusão, e do líquido para o vapor nós temos a vaporização. Já do vapor para o estado líquido, nós temos o conhecido como a liquefação ou condensação. Para quem não conhece, nós temos esse fenômeno naturalmente, que são as chuvas. Esse período que está acontecendo, esse primeiro semestre do ano, sempre é comum aqui na região Nordeste. Né? E nós temos as nuvens, né, que nada mais é do que são vapores enormes de água. Né? E quando chegam a uma determinada altura, onde as condições de pressão são mínimas e temperatura também, essa água acaba se condensando e caindo em forma de chuva. Né? É bem interessante. E a transformação, a mudança do estado físico líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Então aqui nós pegamos essa água, congelamos, né, digamos que aqui
Vamos tirar aqui o sal, né, como exemplo, mas vamos pegar a água como exemplo e congelar, colocar no congelador para que diminua assim a temperatura, diminuindo assim a energia cinética dessas moléculas e transformando em gelo, né, em sólido, que está um pouco de água, mas devido à nossa temperatura ambiente acaba mudando, né, essa acabou mudando esse estado de físico, né? Bom, para a gente entender melhor, dentro da vaporização nós temos três fenômenos diferentes. Esses três fenômenos, nós temos a ebulição, a evaporação e a calefação. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. Quando nós temos a passagem de um estado sólido para vapor, né, um estado gasoso, nós temos aí conhecido como a sublimação. Assim como do estado vapor para o estado sólido diretamente, também conhecido como sublimação. Lá na atmosfera, nós também temos essa mudança. Né? Quando as nuvens atingem uma certa altura da nossa atmosfera terrestre, esse vapor ligeiramente ele é transformado em gelo, que acaba caindo, né? Precipita de uma certa forma em gelo e acaba caindo sobre a superfície terrestre, que é conhecido também como granizo, chuva de granizo. Bom, para entender melhor, vamos entender melhor aqui essa dinâmica, essa sistemática da vaporização. Nós temos a ebulição, que é quando aplicamos uma certa temperatura naquela matéria, e ocorre a ebulição, a elevação de forma rápida da temperatura e assim também da energia cinética dessas partículas, dessas moléculas, fazendo com que esse estado líquido ele acabe vaporizando. Né? Já na evaporação, nós temos conhecido como um estado de passagem dessa mudança do estado físico, líquido para gasoso, de forma gradual, né? Onde que não, não seja mais em relação à questão da temperatura, mas sim uma questão natural que essas moléculas acabem se desprendendo uma da outra, né? A cada moléculazinha de água daquela se desprende e naturalmente, é um fenômeno natural, ela acaba ganhando a atmosfera, né? Acaba transformando em gás, né? Na composição de vapor. Então, nós temos a evaporação, que é um fenômeno natural que acontece com variação de temperatura praticamente ambiente. Nós temos a calefação. A calefação ocorre quando aplicamos um líquido, né, sobre uma superfície que há uma energia, né, um calor muito maior, uma temperatura muito maior, né, em que quando essa matéria ela toca essa superfície, rapidamente, de forma explosiva, praticamente espontânea, ela vaporiza. Né? Então nós temos esses três fenômenos que acontecem dentro da vaporização. Para entender melhor, né, como exemplo, o ciclo da água. Né? Nós temos o ciclo da água que acontece no nosso planeta, nós temos o mar, onde a maioria das chuvas, né, da água das chuvas vem proveniente tanto da transpiração das plantas, dos animais, da terra, da evaporação das superfícies de água, como também do mar, né, de rios, lagos. E essa água ela sobe para a atmosfera, né, e se condensa lá em alturas, né, em alturas bem elevadas, e acaba condensando em nuvens, e que essa condensação, quanto maior, forma de uma pressão atmosférica mínima e temperaturas mínimas que acabar precipitando, né, em forma de chuvas. E como eu dei também um exemplo, também podemos ter a sublimação, que é a formação de granizo. Né? Passagem do estado gasoso, na nuvem, para a passagem rápida para o granizo, né? Que é a forma sólida da água.
Então nós temos aqui, ó, como exemplo, né, a água que ela evapora, e através da evaporação, como também transpiração dos animais, ela sobe a atmosfera acima e acaba precipitando, né, em forma de chuva, que desce aos rios, né, que vai até o mar, né, passa pelas nascentes, né, infiltra sobre o solo, acaba saindo sobre rios subterrâneos, passando por rios subterrâneos, né, conhecido aqui como, tá aqui como exemplo, a descarga do aquífero, né, abaixo do solo nós temos um aquífero, onde é formado os rios subterrâneos, né, e os rios superficiais que percorrem sobre o solo, até chegar a desaguar sobre o oceano, ou lagos e outros rios, né, e assim continuar o ciclo da água novamente. Né. Essa água aqui que eu acabei colocando, adicionando sal, eu mudei a composição química dela. Ela não é mais a água que nós utilizamos aqui, a água doce, né. Nós temos a adição do sal. Essa água foi mudada a composição dela. Quando eu utilizo, né, essa água para aquecer, né, eu acabo evaporando apenas a água. E vai chegar de uma certa forma que vai formar aqui só sais, como precipitar. E todo o vapor vai para a atmosfera. Eu posso dar como exemplo aqui, bem interessante, né, eu poderia pegar essa água aqui, né, aquecer um pouco, colocar algo coberto em cima, né, imitar uma atmosfera mesmo, né, como um exemplo, né, colocar essa água aquecida sobre uma superfície, uma mesa, colocar essa outra recipiente e colocar gelo em cima, né, formando essa superfície aqui, né, gelada de tal forma, diminui a temperatura onde que o vapor da água ele acabe condensando sobre a superfície desse recipiente. Um exemplo bem prático acontece como quando pegamos uma, uma chaleira ou uma panela que esteja esquentando água no forno, no fogo, aliás, pegamos uma garrafa gelada e botamos próximo, né? Todo aquele vapor ele acaba, digamos assim, grudando nessa garrafa, né? E esse fenômeno é conhecido como condensação. É um fenômeno bem interessante, né? E conseguimos observar a transformação desse estado físico dessa matéria. Bom, como é bem interessante a gente entender a ciência em cima, sobre, sobre toda a matéria, né? A matéria é composta de unidades submicroscópicas, não conseguimos enxergar a olho nu, né? E que a agregação, a ligação dessas unidades submicroscópicas formam unidades maiores e assim formando a matéria. Podemos transformar a matéria de forma química, como também física. Química, nós transformamos, mudamos a sua composição, e a forma física, mudamos a sua forma. Como um exercício para fixar melhor os conceitos da matéria, né, que envolvem a matéria, eu peço a vocês que observem tudo que é ao seu redor e tente exercitar, né, esquematizar como essa matéria, né, esse objeto, esse líquido, essa solução, ou seja lá o que vocês possam vir na sua mente e usar como exemplo. Como essa matéria ela pode se transformar de forma química, como também de forma física. É bem interessante a gente exercitar para tentar fixar melhor o aprendizado. Então, gente, obrigado. A nossa aula foi sobre a matéria. Eu espero ter agradado a todos, né? Eu gostaria de agradecer pela presença e atenção. Então, até a próxima. Muito obrigado.